Carlos Magno, primeira parte. No leito de morte, o Pipino Breve reuniu os filhos, Carlos Mano e o Carlos Magno, e certamente alguns bispos e tal, e dividiu seu reino entre seus dois filhos. O Carlos Magno era o mais velho, era o primogênito. Ele nasceu provavelmente em 742 e tinha por volta dos 20 e poucos anos, 26, 25, por aí. E o Carlos Mano nasceu por volta de 751 e tinha mais ou menos 16, 17 anos. Bom, o Pipino, ele repartiu o seu reino de uma forma um tanto estranha, porque os territórios do Carlos Magno, ele rodeava o território do seu irmão, e cada um teria uma parte da Aquitânia. A Aquitânia, desde os tempos dos merovingios, era uma região muito disputada, e o próprio Pipino, ele travou uma guerra de mais de 9 anos na Aquitânia. E alguns historiadores eles acham que provavelmente o Pipino queria que os irmãos colaborassem um com o outro, mas isso aí não foi possível, porque os dois eles eram rivais desde o início. Os dois não se batiam muito bem, e após se apossarem dos seus territórios, a rivalidade entre eles continuou. O Carlos Mano, ele casou-se com Gérbega, provavelmente filha de algum nobre, ou franco, ou lombardo, não sei. Não tem fontes que dizem a origem dela. Tem uma carta do Papa Estevão III, quando o Carlos Magno repudia a filha do Desidério, que mais tarde ele vai se casar com ela, a Desidéria. E o Papa diz que, pela vontade do Pipino, o pai deles, eles estavam unidos com mulheres bonitas e francas. Então leva a crer que nenhuma das duas eram francas, ou posso estar enganado. O Carlos Magno, ele teve um filho com Ermitrude, que provavelmente era uma filha de um conde da Borgonha. E o Carlos Magno deu o nome a esse garoto de Pipino. E mais tarde o Carlos Mano também teve um filho com a sua esposa, e deu o nome também do filho dele de Pipino também. Porém, esse filho do Carlos Magno, ele tinha uma deformidade na coluna vertebral. Mais tarde ele passou a ser conhecido como Corcunda. Esse rapaz, ele foi escondido pela família, e acabou que mais tarde ele tentou se rebelar contra o pai e acabou sendo confinado no mosteiro. Enfim. E em 769 estava tendo problema lá na Aquitânia, como falei, aquele território ali era complicado, e como era compartilhado, cada um administrava uma parte, eles marcaram um pouco afastado, a cidade de Moncontour, para se encontrarem e atacarem a Aquitânia, para tentar conter a rebelião que estava tendo lá. Porém, o Carlos Mano não apareceu. A relação deles era conturbada. O Carlos Magno ficou lá com seu exército aguardando, e o Carlos Mano não veio. E deixou o irmão dele numa situação difícil, porque a galera estava esperando a rapaziada que se juntar para atacar, e o cara não vem. Mas só que o seguinte, o exército do Carlos Magno, ele era bem preparado. Então, como era esse exército? Como falei no vídeo lá do Carlos Martel, os soldados, guerreiros, eles não viviam apenas da guerra. Porém, os despojos de guerra eram uma coisa lucrativa para eles. Sua grande maioria, eles eram agricultores e vassalos também. E nessa época, o plantio era de subsistência, ou seja, o comércio era praticamente inexistente. E eles plantavam e cultivavam, criavam animais de abate e davam sua parte lá para o senhor lá, o suzerano, e alimentava sua família. O suzerano, ele tinha praticamente controle do vassalo.
Era o homem que controlava o homem. E esses suzeranos, eles dependiam também de soldados para proteger sua propriedade, seus vassalos, que lhe davam muito lucro. Esses caras, então, eles contratavam e também muitas vezes financiavam o treinamento de guerreiros. Por quê? Porque na época de guerra, o rei ele podia recrutar esses caras, esses soldados também, esses guerreiros. Porque as terras que eles tinham davam muito lucro, né? Inclusive, ela foi dada pelo soberano. E eles eram vassalos do rei. Porém, soldados não eram vassalos do rei, eles eram... Tem uma frase que fala: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. É exatamente isso. O soldado ele devia obrigação ao senhor de terra. E muitas dessas campanhas elas eram extremamente lucrativas, porque esses caras saqueavam mesmo, não queriam nem saber. Matavam e saqueavam, roubavam, tomavam, tudo que eles viam pela frente. Também tinha um detalhe: o equipamento de guerra era extremamente caro. Tem alguns historiadores que dizem que um capacete, ou um elmo, né, como eles dizem, era o preço de 3 bois. Um cavalo bom, um bom cavalo, custava o equivalente a 18 a 20 vacas. Ainda tinha outros equipamentos, treinamento, essas coisas assim. Por isso que um bom cavaleiro ele era valorizado. Pô, o cara carregava um monte de equipamentos valiosos, cara, com ele ali. E o exército do Carlos Magno ele tinha uma alta tecnologia para a época. Usava armaduras de escamas. E os caras tinham que pagar parte também do equipamento, que muitas vezes era financiado pelo suzerano. E os caras tinham que saquear e roubavam muito e matavam muito. Por isso que a gente vê na história, assim, quando os caras invadiam um povoado, eles, a gente fica pensando, né, cara? Esses caras não tinham um mínimo de sensibilidade de coração. Realmente era assim mesmo. Os caras eram ruins. Não tinha um negócio de amorzinho, carinho. Era dinheiro. A questão financeira, ela falava muito alto nisso também. E quanto mais campanha eles faziam, mais lucro eles tinham. O senhor lá, o suzerano e o soberano. O Carlos Magno, ele fez muita guerra, cara. Ele guerreou muito. O exército dele era muito bem preparado. No decorrer da história nós vamos ver que ele era um cara muito sinistro. Enfim. Então o Carlos Magno marchou com seu exército para Aquitânia sozinho. E acabou tendo sucesso nessa campanha. E conseguiu uma vitória esmagadora. E com essa vitória, o Carlos Magno recuperou o controle da Aquitânia. E anexou ao seu reino também a parte que era do seu irmão, que ele havia recebido como herança. Essa vitória ela foi importante para ele, porque o legitimou perante seu povo, e isso lhe deu estabilidade e legitimidade ao trono, né, ao governo, ao contrário do seu irmão, que certamente ele usou a estratégia errada. Ele não indo, muitos nobres e tal não sentiram muita firmeza nele, até porque ele era mais novo, né? Em 770, o Carlos se casa com a filha de Desidério, um rei lombardo, a princesa Desiderata. Os historiadores dizem que sob a influência da mãe dele, que queria uma aliança entre os francos e os lombardos. E nesse mesmo ano, o Carlos assina um tratado com o duque da Baviera, o Tarsilo III. Porém, não demorou muito, o Carlos Magno repudiou a sua esposa, a Desiderata. E o Desidério não gostou muito, né? Ficou meio enrolado. Então o que ele fez? Ele se aproximou do Carlos Magno. Em 771, o Carlos Magno morreu misteriosamente. Era novo ainda, tinha 20 anos, 21, 20, de 20 a 22 anos. E tinha apenas 3 anos que ele estava governando. Então, com sua morte, o que aconteceu? O Carlos Magno se apoderou do seu reino. E a esposa dele, a viúva, a Gerberga, com medo, né, fugiu para a Itália com seus filhos e pediu acolhida lá para o Desidério, o rei lombardo, rei sogro do Carlos Magno. Então o Desidério tentou legitimar o filho de Carlomagno como sucessor do seu pai, né? E a regência para Gérbio. Então ele foi até o Papa e pediu
e tal, mas o Papa não aceitou, não quis legitimar o garoto lá e a viúva. Pouco tempo depois, o Desidério voltou a tentar fazer aquela expansão territorial na Itália. Em 771, o Carlos Magno se casou com Hildegarda, que era bem jovem e provavelmente filha de algum nobre do reino onde o Carlomano governou. Sabe-se também que o irmão dela era tipo um braço direito do Carlos Magno. A Hildegarda acompanhou o Carlos Magno em suas campanhas e na Itália ela deu à luz a Adelaide, que morreu no caminho de volta para a França. E também durante a campanha para a Espanha, em 778, ela deu à luz aos gêmeos Luís e Lotário. Ela era uma mulher muito religiosa, bonita, inteligente, e ela e o Carlos Magno tiveram 9 filhos. Ela morreu de parto do seu 9º filho, que na verdade era Hildegarda. E após a sua morte, o Carlos Magno casou-se com Fastrada. Então, quando o Carlos Magno assumiu o controle dos francos, os francos eles controlavam a Neustria, a Austrácia e Borgonha, e também Provença e Alemanha. Mas a Aquitânia, Baviera e a Frísia eram territórios semi-autônomos, como nós já vimos, né? Do outro lado do Canal da Mancha tinha o reino dos anglo-saxões. Os muçulmanos eles ocupavam a Espanha, na Península Ibérica, que ficava do outro lado dos Pirineus. O Califado Omida de Córdoba detinha esse controle desde 756. Porém, na África e na Ásia, o Império Muçulmano era dirigido por outro califado, o Abássida, que tinha uma boa relação com os francos. Com a expansão dos árabes muçulmanos, o Império Bizantino havia perdido muitos territórios na Ásia. Os bizantinos também haviam perdido o controle do Mediterrâneo Ocidental, dos muçulmanos. Os francos e os bizantinos eles não tinham uma boa relação. Então, continuando, nas Astúrias tinha o reino cristão de Oviedo, e do lado de lá dos Alpes, o reino dos Lombardos e os estados pontífices, criado pelo seu pai, o Pipino. Tinha o ducado lombardo de Benevento, tinha também o exarcado de Ravenna, que era dos bizantinos, mas os lombardos controlavam desde 751. Esse problema dos lombardos com a igreja aconteceu o seguinte, que após a queda do Império Romano, em 402, durante o reinado do imperador Honório, Ravenna tornou-se a capital do Império Romano, do Ocidente. E após a queda do Império, Odoacro, ele continuou com essa capital. E depois também os ostrogodos, sobre o Teodorico o Grande. Depois da Guerra Gótica, o qual o Belisário, general bizantino, conseguiu conquistar esse território. Em 568, o Eboim, que era um rei lombardo, invadiu a Itália bizantina e estabeleceu ali um reino lombardo, posteriormente chamado Reino Itálico. Os lombardos, em sua grande maioria, eles eram arianos e tiveram uma relação meio conturbada com a Igreja de Roma. Porém, gradativamente, eles foram se convertendo ao catolicismo. No século XVII, o território lombardo estava dividido em 35 ducados. E nesse tempo, a Igreja Romana e os bizantinos não estavam se entendendo muito bem. E teve várias questões, uma delas foi a iconoclastia e outras entre o Papa e os bizantinos. Porém, os bizantinos, o que eles fizeram? Os territórios que o Eboim não conseguiu conquistar e tal, eles criaram o Exarcado de Ravenna. O que seria o Exarcado de Ravenna? Então, o Exarcado de Ravenna ela foi nada mais nada menos que uma divisão administrativa dos territórios que eles ainda controlavam, né? E o imperador Maurício I tinha pretensão ainda de retomar os territórios que ele havia perdido. Ele organizou esse território em 7 distritos e era controlado pelo exarca. Porém, os lombardos eles foram gradativamente tomando esse território, até
751, quando o último exarca, de nome Eutíquio, foi deposto pelo rei Astolfo. Mas o rei Astolfo ele foi derrotado pelo Pipino Breve, né, que tomou as terras e restabeleceu o domínio da igreja e tal. Então, continuando, do outro lado do Reno, entre o Mar do Norte e o rio Elba e o Fulda, encontrava-se Saché, um país bárbaro, que não tinha muita estrutura política. E tinha os escandinavos da Dinamarca, os eslavos, os veletos, e do outro lado do rio Elba, os ávaros, que eram seminômades, e os turcomanos também na Panônia. Essa aí era a sua vizinhança, e ele teria que subjugar a todos para conquistar o seu principal objetivo, que era a unificação do Ocidente cristão. Após essa campanha na Aquitânia, ele começou uma campanha contra os saxões. Os saxões chegaram na Gália por volta do meado do século III, por aí. E ali eles se estabeleceram. No século V, os saxões e os ângulos se aproximaram e acabaram se juntando, né? Os saxões eles eram divididos em 4 grupos. Uma parte desse povo aí, dos saxões, acabaram se estabelecendo na Grã-Bretanha. O curioso é que eles foram convidados a entrar na Grã-Bretanha pelo Vertic e acabaram tomando o território dos bretões lá. E a outra parte desse povo, que eram os continentais, eles permaneceram na Gália e preservaram ali sua cultura, sua religião. A Saxônia, ela fazia fronteira com as terras do Reino Franco, ao lado leste. E os dois povos, eles lutavam entre si durante séculos. E eles sempre procuraram conservar sua independência. Porém, desde o ano 748, eles pagavam tributo aos francos. Mas antes do fim do reinado do Pipino, eles pararam de pagar. Em 772, os saxões eles voltaram a se rebelar. E nos anos seguintes, houve vários enfrentamentos entre Carlos Magno e os saxões. Em certa ocasião lá, eles colocaram fogo na igreja, que foi o motivo que o Carlos Magno usou para ir lá e saquear a terra dos caras lá e tal. Nesse primeiro saque, foi um ataque rápido, porque o exército do Carlos Magno ele era muito bem preparado, como eu já falei. Inclusive, nesse primeiro saque, ele nem levou o exército dele todo, foi uma parte do exército. Chegaram lá e destruíram o santuário deles lá, o Irmensur, que era uma árvore sagrada, uma espécie de totem, onde eles rezavam e agradeciam seus deuses. Também saquearam um grande tesouro que eles guardavam no local sagrado para eles. Porém, é o seguinte, eles eram governados por clãs. E logo, ele só atacou uma tribo. Ao terminar esse conflito, ele voltou para casa. Enquanto isso, as outras tribos ficaram com o pé atrás, né? E Viduque, um chefe da tribo Westfália, começou a agrupar as outras tribos, né? Na Itália, o Desidério voltou a avançar. E o Papa Adriano I estava apoiando os duques de Spoleto e Benevento contra ele. Então o Desidério invadiu Roma. E em 772, o Papa então pediu ajuda a Carlos Magno. E era tudo que ele queria, né? Ele queria um motivo. O Carlos Magno então atravessou os Alpes com a sua máquina de guerra. E ele sempre levava a família dele nessas campanhas demoradas, assim. Levava a esposa, filho, pequeno. E foi tomando o território do Desidério gradativamente, até onde o Desidério se refugiou em Pávia. E o Carlos Magno sitiou a cidade por 9 meses. Depois desse período de 9 meses, ele esteve em Roma, lá para visitar o Papa.
e os dois foram rezar na basílica e tal. E quando ele voltou, o Desidério se entregou. Mas na verdade o que aconteceu foi uma epidemia lá de doença, fome. E o Desidério não teve outra alternativa a não ser se entregar. E o Carlos Magno então se autoproclamou o rei dos Lombardos e Francos. Gratia Dei Rex Francorium et Lombardorium. E também, como a cunhada dele também estava refugiada lá em Pávia, com seus filhos, sobrinhos dele, né? Filhos do Carlomano, ele mandou sequestrar as crianças lá e desapareceram na história. Cada um tem uma teoria, uns dizem que ele foi internado no mosteiro e tal, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com as crianças. O Desidério ele foi enviado para a abadia de Corbe e obrigado a se tornar um monge. E o resto da sua família também foi neutralizado. Ele devolveu as terras ao Papa, né, as terras que pertenciam à igreja, e doou também outras partes, lá, outros territórios. Então o Papa nomeou um novo duque para Spoleto, que era de sua confiança, né, o Hildebrando. E o ducado de Benevento permaneceu com Arige, que era genro do Desidério. Mas ele teve que fazer juramentos, ele deixou o filho dele, o Grimoaldo, aos cuidados lá dos francos, como tipo uma garantia. Em 776, conquistou o ducado de Friuli e depois retornaram para a Itália. A primeira parte vamos terminar por aqui. Bom, é bem por aí, é mais ou menos isso aí.